Boa noite a todos. Meus irmãos, hoje, dia 3 de dezembro de 2022, nos encontramos reunidos nesta que é a derradeira sessão do ano de 2022 da nossa augusta e respeitável loja simbólica virtual, Lux in Tenebris, número 47. É uma grande satisfação estar recebendo tantos irmãos no dia de hoje, com especialidade às autoridades maçônicas presentes. Cumprimento o nosso grão-mestre adjunto da grande loja do estado do Rio Grande do Norte, Mauro Coutinho, e o pastre grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Sergipe, nosso irmão Dorival Mariano, além de diversos outros irmãos, autoridades maçônicas, irmãos que são membros correspondentes da nossa loja virtual Lux in Tenebris, Luz e Conhecimento, nosso venerável mestre da loja Luz e Conhecimento, o Ednilson, e hoje, especialmente, o nosso palestrante, nosso irmão Gilson Torres, que é da loja, que é conhecida como Brazilian Lodge, lá de Londres. É uma grande satisfação estar recebendo todos vocês. E, nesse momento, vamos dar início fazendo, inicialmente, uma introspecção. Grande arquiteto do universo, que me permites que, como maçom, vislumbrasse um pálido clarão da tua luz ao ingressar nos mistérios. Ajuda-me, pois, a iluminar os caminhos que abristes para mim, para que aqueles que agora acompanho e para outros que talvez um dia me seguirão, que eu possa refletir sobre o golpe do teu malhete e o perfeito desbastes do teu cinzel, para que toda a minha individualidade reflita sem equívocos a tua vontade. Fizeste-me maçom, por isso morri, e despertando, renasci. Ensina-me a humildade na crítica, sobretudo ao ser criticado, para que através de mim todos entendam e aceitem que a humildade é uma das tuas essências. Instrui-me nas virtudes da paciência, da tolerância e da alegria, para que eu possa aceitar os outros como são, mesmo que isso me pareça uma tarefa mais árdua, a viagem mais penosa ou a taça mais amarga. Dá-me muito antes da sabedoria de Salomão a paciência de Jó, para que a minha palavra seja sempre proferida para o bem da humanidade. Sou uma pedra bruta, bem sei, mas não inanimada, pois posso mover-me. Indica-me, pois, a direção do teu golpe, cinzela as minhas arestas e assenta-me na construção do templo universal que desejas e contra cujas colunas tantos lutam com insensata cegueira. Amplia meu conhecimento, reforça a minha fé e a minha coragem, e faz ressoar a minha alegria. Dá-me a convicção dos meus ideais, alimenta o meu corpo e abre-me o teu insondável caminho. Concede-me a graça de te descortinar em tudo e em todos, pois só assim poderei ser justo e perfeito, e no dia em que me apresentar perante a ti, no momento no Oriente Eterno, que as minhas mãos, se não cheias, estejam calejadas do trabalho efetuado por amor a ti. Com meus olhos, se não cegos por tua luz, ao menos voltados em tua direção. Que eu possa também, antes de cruzar as colunas em direção ao Oriente Eterno, olhar a marca de todos os meus passos e atos, sem me envergonhar do pouco que tenha caminhado ou feito. Que a pedra bruta desbastada, graças a ti, possa ser de alguma utilidade na construção do meu templo interior e do meu templo universal.
Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, pelos poderes que eu estou investido, nesse momento eu declaro a nossa reunião da loja virtual aberta. A nossa ordem do dia hoje será uma apresentação feita pelo nosso irmão Gilson Torres, cujo tema é Turismo Maçônico em Londres. Turismo Maçônico em Londres. Irmão Gilson, a pronúncia dessa loja é Clerkenwell? Acertei? Eu acho que eu estou com algum problema no meu áudio aqui, mas vamos continuar. Vocês estão me ouvindo bem, né? O nosso irmão Gilson Torres, ele é iniciado em 1998, no BOB, Rio Grande do Norte, companheiro em 1999, mestre maçom no ano 2000, e entre 2001 a 2003 e até 2005, 2003, 2005, foi orador. E lá, na Inglaterra, é membro das lojas Clerkenwell Lodge e United Arts Rifles. Da Clerkenwell Lodge, ele foi venerável mestre entre 2017 e 2018 e secretário entre 2018 e 2019. E da United Arts Rifles, que é conhecida como Brazilian Lodge, ele foi venerável ad hoc entre 2019 e 2020 e venerável entre 2020 e 2021. Irmão Gilson, é uma grande honra para nós estar recebendo você no dia de hoje. Você veio para a nossa loja a pedidos, os irmãos indicaram o seu nome, e a gente tem certeza de que esses irmãos vão ficar muito satisfeitos, porque já soube que é muito interessante o que você vai nos apresentar. Então, nesse momento agora, eu passo a você a palavra, e você poderá fazer o compartilhamento de tela, conforme achar conveniente, e nós vamos estar aqui dando todo o suporte necessário. Seu áudio não está bom, Gilson. Seu áudio está distante. E agora, melhorou? Melhorou. 200%. Pronto. Deixa eu ver aqui se eu tenho como fazer. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como eu faço para compartilhar isso aqui. Share. Estão conseguindo ver essa tela aí? Sim, está perfeito. Bom, meus irmãos, a palestra, eu preparei essa palestra para tentar apresentar entre 30 e 40 minutos. Espero que não seja muito tempo aí tomado de vocês. E então você veio a Londres, né? Aquela expectativa. Sejam bem-vindos. Figurazinha aí de um guia, quase todos, né? Antigamente comprávamos um guia, hoje vemos quase tudo aí pela internet.
E o nosso passeio, ele começa basicamente na estação de London Bridge. Então, onde quer que você esteja, interessante seria você se deslocar até London Bridge. E aí começamos aqui. Você vai procurar, obviamente, a saída, e a saída indicada é a saída que fala o deixar. Quando eu movo aqui o mouse, vocês conseguem ver? Conseguimos. Dá para ver, né? Pronto. Então, aqui, esse prédio deixar, esse prédio todo de vidro, a tradução desse nome quer dizer caco, como se fosse um caco de vidro. E, por incrível que pareça, é o prédio mais alto da Europa. Quando você chega próximo, você diz, não, isso aqui não pode ser o prédio mais alto. E, ao sairmos dele aqui embaixo, no deixar, né, ele está localizado ao lado da estação de London Bridge. E o nosso passeio começa aqui pela beira do rio, que é um passeio pitoresco. Você vai passar por esse navio que está ancorado aqui, o navio da Segunda Guerra Mundial, ele é um museu. E chegamos, então, na Prefeitura de Londres, que tem esse formato aí de uma colmeia, e um formato geralmente associado com os maçons, né? Essa questão da colmeia. E aí, do lado de cá, onde essa foto foi tirada, fica esse pierzinho ao lado da Torre de Londres. Mas você tem que cruzar a Tower Bridge, que é essa ponte pêncil aí que nós temos aqui. E é uma obra de engenharia, de arquitetura belíssima. Vale a pena aí o passeio. E aí você vai chegar do outro lado, onde está a Torre de Londres. Aqui, na parte inferior, do lado esquerdo, do nome Google, você vai ver que tem aqui a entrada é o Portão dos Traidores. Então, os reis, né, pegavam aqueles cidadãos e cidadãs que eram seus sabores e hospedavam-nos aí. O cidadão já passava aqui no Portão dos Traidores, tomava um banhozinho gostoso, essa água gelada, e já subia para os seus aposentos. Aqui uma visão panorâmica de cima, onde nesse prédio aqui atrás, dentro da torre, é onde ficam as joias da coroa. É um passeio belíssimo, dá para ver ali grande parte do ouro brasileiro que Portugal pagava à Inglaterra pela garantia nos mares. E aqui no canto inferior esquerdo, onde você tem a entrada aqui da torre, também nós temos aqui já onde você vai continuar a subida aqui. Então, nesse próximo slide aqui, onde tem essa seta, você vai ver a Torre de Londres aqui embaixo, onde tem uma lojinha, e você vai subir. O nosso passeio, eu tentei colocar ele, né, você caminhando aí, e ele quase todo tem uma ideia de quantos minutos você leva de um local até o outro. Então, aqui passamos pela igreja mais antiga de Londres, essa All Hallows by the Tower. Temos um pub aqui muito interessante. Em seguida, passamos aqui num prédio também chamado de Walk Talk, onde tem o Sky Garden, que é um jardim suspenso, é gratuito, mas por ser gratuito, já sabe que é bastante concorrido. Então, se quiser ir ali, tem que chegar cedo. E chegamos a um local chamado Monumento. E esse Monument é uma construção em homenagem quer dizer, uma forma de homenagem ao fogo, ao grande incêndio de Londres, né? E o nosso irmão Jorge aí está tentando desenvolver uma pesquisa aí. Essa aqui, quando você sobe aquela ruazinha, você vai chegar aqui, meio que nos fundos da lateral aqui, da igreja. É uma igreja muito bonita, pequena, vale a pena você
né, fazer uma visita, prestar uma visita. Tem um órgão muito bonito aí dentro, tem uma cripta pequena. Vale a pena pelo fato histórico que é a igreja mais antiga de Londres. Aqui do lado de cá, do lado da rua aqui, dentro dessa foto que foi tirada, você vai ver os restos das ruínas do muro romano, né, que cercava a cidade de Londrina. Continuando, conforme eu falei, logo após a igreja aqui, All Hallows, nós vamos encontrar esse pub aqui na esquina. Esse pub, ele é interessante, assim, me chama a atenção, porque ele tem um nome muito ligado com a questão da Torre de Londres, onde os inimigos, né, do rei, o rei colocava não só os inimigos declarados, mas aqueles com quem ele perdia a graça. E o nome do pub é engraçado, assim, The Hung, Drawn and Porter, porque é a forma como as pessoas eram, né, mortas naquela época. Então, eles eram enforcados, hung, drawn, que eles tinham as tripas arrancadas, e quartered, porque eles eram esquartejados. Uma morte, né, bem violenta, não restava nada seu, quase. Essa questão do drawn, que são as tripas arrancadas, você vê um pedacinho disso aí, como se fosse acontecer, naquele filme Coração Valente, quando a personagem de Mel Gibson é morta no final e o cara coloca como se fosse uma foice arqueada na barriga dele, cortando. Né? E esquartejado, nós temos o nosso próprio herói Tiradentes, que sofreu isso aí, né? Com as partes dele expostas nas Minas Gerais. E aí, no caminho, aqui o pub à esquerda, e lá na frente você vê o prédio que eu me referi, o Walk Talk, aqui, e que uma coisa interessante, ao final da construção desse prédio, é que nessa face dele aqui, arqueada, né, côncava, os engenheiros não previram isso, mas aqui embaixo, nos carros estacionados na rua, eles sofreram um problema com a ação direta aqui do sol, com a concentração dos raios, e chegou a derreter a parte interior dos carros de um Jaguar. E aí, durante um certo período, enquanto os engenheiros aplicaram uma certa película, o estacionamento ali ficou proibido. Isso foi, né, bem interessante na época, que pegou todos de surpresa, inclusive quem planejou. E aqui atrás nós temos uma pequena visão de alguns prédios, né? E aqui na Inglaterra eles têm esse hábito de acabarem dando um apelido para os nomes, para os prédios. Então, logo mais à esquerda do Walk Talk, nós temos aqui o famoso prédio Bala, que é também chamado de Gherk, que é um vegetal. Esse outro aqui é o ralador de queijo, pelo formato dele meio trapezoide. E existem outros, com outros nomes, mas não aparece aqui. E aí, ao final desse passeio, você vai chegar aqui, onde tem o monumento, e tem a estação também aqui, de trem, desculpa, de metrô, a estação de monumento. E aqui nós vemos uma placa aqui, com um descritivo do que foi o monumento, que foi criado por Sir Christopher Wren, que era um maçom, para comemorar o Grande Fogo de Londres em 1666, o qual queimou por 3 dias, consumindo mais de 13 mil casas, devastando 436 acres da cidade. Uma coisa interessante desse monumento aqui, e que eu confesso que eu não consegui achar
Mas o irmão Jorge, que é astrônomo, deve estar a par disso. É que no subsolo dele existe um observatório, porque ele era para abrir lá em cima e Ele é um telescópio. Ele é um telescópio de 61 metros construído por Robert Hooke para observar o movimento das estrelas, mas pelo tamanho ele era instável e não pôde ser utilizado. Entendeu? O Robert Hooke morou debaixo dessa torre aí, Gilson, só para contribuir. Obrigado. É o mesmo Robert Hooke que descobriu as células, não é isso? Exatamente, exatamente. O inimigo número 1 de Isaac Newton. Então, meus irmãos, muito obrigado, irmão Jorge. E aqui, numa das fachadas ou façadas do monumento, nós temos esses detalhes aqui, aonde nesse primeiro círculo aqui e no segundo aqui, nós podemos ver, aqui temos o olho que tudo vê aqui na mão desse pequeno bastão que essa senhora segura aqui. E nessa outra mão aqui, nós vemos, então, o esquadro e o compasso. E essa figura aqui diz que é a figura de Sir Christopher Wren. E aí, para dar mais lenha na fogueira, aquela história de que haviam maçonas, né, mulheres maçons, você vê que aqui é uma grande composição de mulheres segurando as ferramentas de trabalho. E aí leva-se aquela questão daquele manuscrito régio, não é isso? Que fala sobre irmãs, maçons e tal. E aí temos, então, esse ponto interessante aqui, já que o nosso irmão Christopher Wren era nosso irmão. Partindo de monumento, nós temos um outro passeio aqui que dura mais aproximadamente meia hora. Então, ele vai passar aqui pelo Leadenhall Building, em seguida segue para a estação de Bank aqui, onde vamos passar em frente ao Banco da Inglaterra e temos a Bolsa de Valores, e onde existe uma estátua do nosso irmão Wellington. Então, em seguida, seguimos para Guildhall, onde há uma outra estátua lá do nosso irmão Wellington. Passamos pela Masons Avenue, bem sugestivo o nome, e chegamos até o Andaz Hotel, onde temos aquele templo, que era um templo escondido, né? Ficou escondido durante um certo tempo. Então, saindo de monumento, mais ou menos 5 minutos aqui, chegamos no Leadenhall Building, que é esse local aqui, onde tem uma feirinha aqui, normalmente nas sextas-feiras, uma coisa pouca, né? Tem uns bares aqui muito bonitos, umas lojas muito bonitas, e só os preços que eu não acho muito bonitos, mas para quem vier preparado, com bala na agulha, tem muita coisa interessante aqui. Em seguida, conforme eu disse, em frente ao Banco da Inglaterra, e aqui basicamente atrás, na parte de trás onde o cavalo está, temos a Bolsa de Valores. E aí tem, né, essa homenagem aí ao nosso irmão Wellington. Existem várias estátuas de homenagem a ele. Existe uma outra bem distante, que é no Marble Arch. E aqui é o prédio do Guildhall, a entrada aqui do lado esquerdo, um prédio onde funcionam algumas estruturas do governo da cidade de Londres. Ele foi construído em cima de uma cripta. E uma das maiores criptas que tem
na cidade de Londres. Aqui podemos ver uma delas, são duas, a cripta leste e a cripta oeste. E, se não falha a memória, é na oeste onde funciona uma loja maçônica, a Londinium Lodge, o qual eu já tive o prazer de frequentar algumas vezes. E aí eu tive o privilégio de bater essa foto aí antes da sessão começar. Bem interessante, bem pitoresco o local. Aqui, uma outra estátua do nosso irmão Wellington, nesse prédio, a Guildhall. E saindo, nós passamos pela Masons Avenue, é uma ruazinha estreita, é engraçado, confunde-se com o nosso conceito de avenida em português, mas é uma ruazinha estreita. E aí chegamos, então, no Andaz Hotel, que é esse prédio aqui. Esse prédio aqui, para essa rua aqui ao lado esquerdo, é a Liverpool Street. É a rua Liverpool que dá o nome para a estação. E mais aqui para o lado direito, onde o prédio acaba aqui, eu sou daltônico, mas eu sei que os tijolinhos são vermelhos. Onde acaba aqui, temos a entrada principal da estação de Liverpool Street. E logo aqui do lado esquerdo tem um pub também muito interessante que vale a pena. Aqui são 2 ou 3 pubs aqui nesse térreo aqui. E através de um deles você entra aqui, chega na recepção do hotel e você vai se informar para poder saber se você pode ter acesso a esse templo aqui, que é um templo belíssimo, que ficou escondido numa parede falsa durante muito tempo. Esse templo foi construído em 1912, se não falha a memória, e funcionava uma loja com diversos irmãos escoceses que trabalhavam na cidade de Londres. Eles trabalhavam aqui durante a semana e retornavam no final de semana. Havia um trem, aliás, a estação de Liverpool, ela é famosa porque ela saía trens, principalmente naquela época, para o norte da Inglaterra. Tá? Bem como haviam trens que traziam água salgada para Londres, a água do mar e tal. Então, muito interessante aqui a beleza dele. Podemos ver a decoração com os signos do zodíaco no teto, coisa que você não vê isso, por exemplo, no ritual de emulação. E aí você vai se perguntar, então, qual ritual eles praticavam? É capaz de terem praticado o rito escocês, já que tinham diversos irmãos escoceses que frequentavam essa loja aí. Mais uma outra foto aqui, em outro ângulo. Hoje em dia ele é utilizado basicamente como alugado para diversos tipos de evento. Aí vemos o preparação de jantar, aqui outro tipo de recepção, uns banners ali atrás, o pessoal promovendo alguma coisa. Aqui uma aula de yoga. E assim temos diversas utilizações aí para o nosso templo maçônico. Então aqui, vizinho ao templo, temos a estação de Liverpool, conforme eu falei. Ali você vai pegar a linha central, que por mais ainda que você não fale muito bem inglês, mas você vai identificar o nome central e vai ver que a linha ela é da cor vermelha. E aí 2 estações depois, inclusive passando onde você já passou a pé aqui na estação de Bank, que é a primeira, na segunda você vai descer na estação de St. Paul's, que é onde temos a Catedral de São Paulo, né? St. Paul's Cathedral. E ali, basicamente, é onde tudo começou. Nós temos uma plaquinha que diz aqui, próximo deste site, aqui da plaquinha do lado direito, para quem não fala inglês, próximo deste site, a grande loja dos maçons da Inglaterra, que se encontrou pela primeira vez em 1717. E em 2020, a Grande Loja Unida lançou esse tweet
falando quase a mesma coisa aqui, né? Neste dia, em 1717, um grupo de maçons se encontrou no pub O Ganso e a Grelha, nos quintais da Igreja de São Paulo, e formou a Premier Grand Lodge. O resto, conforme eles dizem, é história. E aí eu trouxe aqui algumas gravuras, uma gravura mais antiga aqui, que eu encontrei no site aqui, retratando ali o pub como ele era, e depois aqui uma versão mais estilizada, que saiu na maçonaria, na revista, né, que nós maçons recebemos pela grande loja, que é a Freemasonry Today. Aqui umas pinturas que eu achei também, o Ganso e a Grelha. E aqui uma foto, né, raríssima, onde vê-se lá no fundo, onde o pub ficava. Infelizmente, esse prédio não existe mais. Então, continuando o passeio, você voltando para a estação de St. Paul's, você vai continuar na mesma linha vermelha, que é a linha central, e 3 estações depois você vai descer na estação de Holborn. E aí é um passeio, uma caminhadazinha curta de 4 minutos até o Freemasons Hall, aonde a maioria das lojas de Londres se reúnem. Esse aqui é uma entrada que não é utilizada por nós no dia a dia. Isso aqui é utilizada mais em grandes eventos maçônicos ou quando o prédio é alugado. O prédio é constantemente alugado como uma forma de gerar dinheiro para manter essa estrutura toda. Então, é alugado para quando existem lançamentos de filmes, né, de Hollywood e tal, aí tem festas aqui, quando tem desfiles de moda, Semana de Moda de Londres, né, coisas assim. Podemos ver ali o tapete vermelho, carros, limusines chegando, pessoal descendo, fotógrafos, aquela coisa toda. Além de vermos diversas vezes em filmes, passagens que você pensa, isso aqui é feito num tribunal e foi filmado ali nas salas aqui desse prédio belíssimo. Essa aqui é uma foto do nosso templo central, aqui de outro ângulo, com visitantes, né, que devem ter ido visitar o museu, e aí, ao final desse passeio guiado, chega-se a esse passeio aqui no Grande Templo. E aí, conforme eu falei, que no Templo Andaz havia a decoração do Zodíaco, aqui nós temos no Museu da Maçonaria uma espada flamejante, que é muito comum no rito escocês antigo e aceito. E você não vê espada aqui em templo, normalmente na maioria dos rituais. Então, um detalhe interessante que eu achei bom mostrar. Aqui, uma panorâmica do museu. Vale muito a pena visitar esse museu. Diversas peças históricas aqui. Muita coisa interessante. Prédio belíssimo. Você vê aí a produção. Aqui, conforme eu lhe disse, por exemplo, esses corredores, aí você às vezes vê um filme, o pessoal passando nesses corredores aqui, interessante. Isso aqui é um dos nossos templos. O prédio comporta, se não me falha a memória, são 25 templos de diversos tamanhos, mais o templo central. Esse aqui é o templo número 10, que ele tem essa decoração egípcia. É um prédio, um templo muito bonito e muito grande. Por isso tem sempre... nem toda loja ocupa, se não tiver uma previsão de muita gente. Em seguida, saindo do Freemasons Hall, nós temos um passeio aqui de 12 a 13 minutos, que nos leva aqui ao Two Temple Place, que é nada mais, nada menos do que a igreja
dos Templários. Essa igreja ganhou uma grande promoção, eu diria assim, a partir do livro e do filme de Dan Brown, onde ele explora diversos pontos e fala sobre, como é que a gente chama? Teorias de conspiração e tal. Então, é uma igreja muito bonita, que vale a pena também visitar, principalmente a ligação que há com a maçonaria e tal. Mas, se você não quiser ir ao templo maçônico, desculpa, a igreja aqui, você pode, então, seguir um outro caminho, onde você passa aqui pela estação de Covent Garden. Só a título de sugestão, essa rua aqui é muito interessante, muito comércio aqui e tal, e você, passando aqui por Leicester Square, vai chegar aqui na Trafalgar Square, aonde nós temos, então, o obelisco aqui, com a figura do Lord Horácio Nelson, e que também era maçom. Aqui uma outra foto, com outra perspectiva, mostrando ao fundo o Big Ben. E essa rua que leva aqui ao Big Ben, você vai passar, então, pela Horse Guards Parade, onde fica aqui esses guardas aqui, montados a cavalo, e tem na parte interna ali, que é aberto ao público, uns guardas também perfilados e desfilando. Você vê uma pequena troca da guarda, a cada 5 minutos eles trocam de posição e tudo. Tinha um filmezinho que rolou na internet um tempo atrás, que uma mulher asiática entrou na frente, o guarda meteu um empurrão nela e ela ficou naquela, né, querendo reclamar, não tinha como, ela estava errada. Um negócio interessante que tem uns ingleses que vêm para cá com um livro de piadas para contar piada para ver se esses guardas riem, para provocar mesmo. Então, todo tipo de situação interessante você vê aqui. Aqui ao lado esquerdo, você vê lá na frente um gradeado, ali onde fica a entrada para a residência do primeiro-ministro, que é a casa número 10 da rua Downing Street, ou 10 Downing Street. E aqui nós temos um monumento para as mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial. Temos apertando o botão errado aqui. Temos uma outra foto aqui, melhor, mostrando essa entrada aqui para o número 10 da rua Downing Street. Lembrando que essas grades, elas não existiam aí até os anos 80, quando o IRA, tentando assassinar Margaret Thatcher, soltou bombas em diversos locais, inclusive num hotel em Brighton, onde ela estava hospedada, né? E só a partir dessa época aí que passou-se a ser proibido, então, a entrada livre, que era o público, e foi colocada essa grade aí como uma forma de dificultar o acesso. Seguindo um pouco mais adiante, nós passamos por esse monumento aqui, chamado Cenotaph. Ele é um monumento aos mortos da Primeira Guerra Mundial. Então, todo dia 11 de novembro aqui, por volta das 11 horas, nós temos a observância de 2 minutos de silêncio, e onde as coroas de flores aqui são depositadas pela rainha, né? Agora foi pelo rei e demais autoridades. E aí, ao final da rua,
chegamos, então, na Praça do Parlamento. Ali do lado esquerdo, você vê o Big Ben e o prédio do Parlamento ao fundo. Mais à direita, teremos aqui a Abadia de Westminster. Seguindo para a esquerda, você vai chegar nessa ponte aqui, que é a ponte de Westminster, onde está ali a London Eye, do lado seguinte. Então, tem um passeio turístico aí interessante e tal. Tem aqui do lado esquerdo você vê um barco, pode pegar um passeio de barco aqui para fazer um passeio no Tamisa, muito interessante. E até, por exemplo, Greenwich e coisa e tal. E daqui de Westminster, né, eu fiz essa foto aqui, onde mostra aqui em cima o Freemasons Hall, onde tem aqui FMH, passando em Covent Garden aqui para o lado esquerdo, descendo, passa na Trafalgar Square e vai chegar aqui em Westminster, para você ter apenas uma noção aqui, né, de onde você está se deslocando. E para o lado direito, a igreja, a Two Temple Place, que é a igreja dos Templários. Seguindo aqui em relação de Westminster, nós temos então um passeio em direção ao Mark Mason's Hall. E é um passeio que ele pode, dependendo da rota que você tomar, então podemos ver aqui que varia de 14 minutos a 17 minutos. Você vai passar aqui no St. James's Park, um parque muito bonito, e por isso pode levar um pouco mais e tal. Vale muito a pena o passeio aqui pelo parque, é muito, muito bonito, eu recomendo. Aqui de uma outra perspectiva, e chegamos então ao Mark Mason's Hall, que é esse prédio aqui, na St. James's Street. E aqui funciona não só onde funciona a marca, a Mark Mason's Hall, como também algumas lojas maçônicas se encontram aqui nesse prédio. Conforme eu disse antes, a maioria das lojas maçônicas de Londres se encontram no Freemasons Hall, outras aqui, e poucas espalhadas em outras localidades, como hotéis ou quartéis, etc. E aí chegamos ao final da nossa apresentação. Como sugestão, você pode experimentar dois pratos ingleses aqui, que é o peixe com batatas fritas, o bacalhau com batatas fritas. Se você vem a Londres, você vai encontrar muito o bacalhau, que é o cod, o fish and chips. E na parte de baixo é o famoso English breakfast, o café da manhã inglês, com bacon, salsicha, torrada e aquele feijão doce, que é um feijão à base de molho de tomate. Estranho para alguns, como para mim foi no começo, mas tem gente que adora logo de cara. E é isso, meus irmãos. Estou à disposição aí para tirar alguma dúvida. Muito interessante. Meus parabéns, irmão Gilson. Nos transportou aqui em uma viagem muito interessante, né? Nós nos sentimos acompanhando você aí nesse passeio, né? Meus irmãos, conforme nosso costume aqui na loja, nós geralmente costumamos dar uns 2 minutos, 1 minuto de intervalo, se porventura o palestrante quiser beber uma água, algum irmão precisar, se retirar rapidamente. E aí, nesse momento, a gente dá alguns avisos, né? O primeiro deles é aquele de que, se algum irmão tiver interessado em fazer pergunta, nesse primeiro momento nós vamos atender as perguntas por escrito que forem colocadas no chat. E aí, depois, no segundo momento, a gente poderá dar oportunidade aos irmãos também para
falar através do áudio. A próxima reunião que nós vamos ter, que é sábado que vem, é da loja Luz e Conhecimento. O Ednilson, você gostaria de falar alguma coisa a respeito da próxima reunião? Sim, venerável. Meus irmãos, eu quero aproveitar a oportunidade, primeiro, parabenizar o nosso palestrante, nosso irmão Gilson, que nos levou a uma viagem a Londres. E muito interessante. Meus irmãos, neste próximo sábado, dia 10, teremos a nossa reunião de encerramento deste ano. Na oportunidade, estaremos comemorando o segundo ano já de funcionamento da nossa loja virtual Luz e Conhecimento, onde teremos a palestra A História da Maçonaria do Brasil, das Lojas Selvagens ao Metaverso, com nosso irmão Jonilson Bogeia. Já estendeu o convite a todos os irmãos. Muito obrigado, venerável. Bem, meus irmãos, comunicar também que desde 2020 nós estamos juntos aqui à frente da loja virtual, né? Estou com o Venerável Mestre, essa é a derradeira sessão, reunião da loja, em que eu estou como Venerável Mestre. A próxima, nós já vamos fazer a posse da nova diretoria. Então, na primeira reunião do mês de janeiro, nós vamos dar posse à diretoria. No caso, o nosso irmão Flávio Araújo, como Venerável Mestre, e o nosso irmão Vanderlei Coelho vai permanecer como o primeiro vigilante, e eu vou ficar como o segundo vigilante. Eu vou abrir aqui uma tela para mostrar a diretoria conforme ficou constituída, menos para que os irmãos possam tomar ciência. Inclusive, nessa diretoria, nós incluímos alguns membros correspondentes também, que vão nos auxiliar nessa próxima gestão. Então, eu vou abrir aqui. Essa é a diretoria que foi eleita no dia, salvo engano, acho que foi dia 28 de novembro a eleição, né? Conforme eu falei aqui, o venerável, os vigilantes, Lucas do Couto Santana como orador adjunto, nosso irmão Micael Unetsky, tesoureiro Tertuliano Valadão, tesoureiro adjunto Raimundo Brandão. O Michael, ele é membro correspondente, Raimundo Brandão é membro correspondente. Secretário, Ricardo Carneiro. Secretário adjunto, Leonardo Elias, que também é membro correspondente. O mestre de cerimônias, nosso irmão Marcos Teotônio, que é o nosso membro correspondente também. Diretor de comunicação, nosso irmão Nestor Pinho Filho, que também é membro correspondente. Na comissão de finanças, Ednei Ocampo, Vinícius José e Jaci Granzotto. E como suplentes, Moisés de Oliveira, Márcio Silva e Ricardo Jabra, os três são membros correspondentes. E o Conselho de Justiça, que é o nosso irmão Zé Atílio e Vinícius Jacome. É porque na Glomaron nós temos uma legislação que determinados cargos devem ser obrigatoriamente preenchidos, né? Então, esses cargos, por exemplo, do Conselho de Justiça, é obrigatório, né? Então, essa é a nova gestão. A nossa primeira reunião, então, de 2023 será a cerimônia de posse dessa nova diretoria, e aí estaremos juntos, né, conforme nós combinamos durante a eleição. Nós resolvemos criar um triunvirato. Então, o nosso irmão Flávio Araújo vai dirigir uma reunião, depois o Vanderlei Coelho dirige a próxima, eu dirijo a próxima, e nós vamos fazendo um rodízio, os três, em forma de triunvirato, que é uma novidade aí que nós estamos lançando, que não fica pesado para ninguém, e a loja fica com 3 pessoas responsáveis, né, pelos trabalhos. Vai ter o responsável principal, que é o Venerável Mestre. Então, essas são as comunicações. Vamos ver agora se nós temos pergunta no chat. O nosso irmão José Eduardo. Primeiro, ele parabeniza pela apresentação e pergunta: o irmão vê indicadores ou links encadeados com a Escócia? Ou seja, a história continua ou partiu de lá, da Escócia? Eu não entendi direito os indicadores com a Escócia.
Você quer falar, José Eduardo, para esclarecer o teor da pergunta? Mover indicadores ou links encadeados com a Escócia, ou seja, a história continua ou partiu de lá. Bom, eu vi a pergunta aqui. Eu não... Como é que eu diria? O meu ponto não é explorar os links aí como a Escócia, ou com a Irlanda, etc. Né? A palestra, ela basicamente ela surgiu pelo fato de sendo maçom, então chegando, eu comecei a observar certos detalhes aqui e ali e fui tomando nota. Até que durante a pandemia, os irmãos da loja St. George me pediram uma palestra, assim, alguma coisa, dos pontos maçônicos em Londres, e aí eu montei essa palestra. Então, eu não entrei em especificidades sobre links com a Escócia e com a Irlanda. Infelizmente, eu não entro nesse campo aí, meu irmão. Vamos agora para a próxima pergunta aqui. Odair Bezerra. O irmão consegue dizer por que tanta diferença entre a maçonaria brasileira e a da Inglaterra? Bom, em linhas gerais, é que a maçonaria brasileira sofreu uma influência muito forte pela linha francesa. E daí veio essa divergência com a linha que a maçonaria francesa adotou, e a maçonaria inglesa não seguiu essa daí. E aí eu vejo, por exemplo, eu pego um gancho na relação ao rito moderno. Mas antes de qualquer coisa, eu queria só frisar que eu não estou aqui dizendo que uma é certa, outra é errada, nada disso. Mas é apenas interessante o ponto. Até porque tenho amigos, por exemplo, que são praticantes do rito moderno, mas eu levanto essa questão assim. Bom, vamos dizer assim, a grosso termo. Os caras criaram uma coisa que tem a Bíblia como inspiração. A Bíblia está presente na loja, está aberta. E em alguns rituais ou ritos, né, a Bíblia já está fechada e alguns defendem até que não haja Bíblia e tal. E eu fico me perguntando, uau, interessante essa evolução, quando, na verdade, grande parte da maçonaria trata-se de tradição, etc. E aí, de novo, isso aí é matéria para, eu diria assim, para muita conversa, muita troca de ideias, muita discussão, e eu não sei se chegaríamos em algum consenso. Eu estou feliz, eu nasci no Rio dos Vocês Antiga Aceito. Quando eu converso com alguns irmãos que ainda praticam o Rio dos Vocês Antiga Aceito, lá em Natal, e eles não conhecem outro ritual, outro rito, só apenas pelo nome, né? Eu não tento impor nada, eu não tento colocar nada, porque eu vejo que se o irmão só conheceu aquilo, eu respeito e não critico. Se eu tive a oportunidade de conhecer algo mais, para mim, eu acho que eu só tive a oportunidade de poder acrescer mais conhecimento ao meu cabedal. É assim que eu vejo. Vamos agora, então, à pergunta do nosso irmão Odibiel José. Ele pergunta, primeiro ele parabeniza, diz que é muito bom ouvir algo interessante de um país do nascimento oficial da maçonaria. Recentemente, ouvi de uma palestra que a grande loja da Inglaterra autorizou mulheres que fizeram transplante de sexo para o masculino
a ingressar na maçonaria. O irmão tem conhecimento disso aí na Inglaterra? Algum irmão? Não, eu não conheci ainda, vamos dizer assim, a grosso modo, nenhum maçom transgênero. Não conheci nenhum irmão que era do sexo masculino né, e virou mulher e tal, não. Apenas a grande loja emitiu uma nota acompanhando, vamos dizer assim, né, a legislação britânica. Acho que eles estavam muito mais preocupados com a questão de serem acusados de possível discriminação, algo assim, tal. Mas ainda não conheci Ou ninguém. seja, não é algo ainda comum, então, né? Não, eu acho que eles apenas estavam na vanguarda e já se adiantaram, e se alguém questionar, eles podem dizer assim, não, nós aceitamos e tal. Deixa eu só ver aqui. Marcos Souza comenta que ele fala assim: acredito que em relação a transgênero, ela vale para os irmãos que foram iniciados como homem e resolveram mudar de sexo. Lembro de ter lido essa nota. Eu acredito que Isso são as duas coisas, né? Não são as duas coisas? Se uma eu não me pessoa, lembro agora, meu irmão. Eu acredito me que se lembro uma bem. pessoa é irmão, né? E ele resolve mudar de sexo, ele já é maçom, ele permanece como maçom, mesmo ele tendo feito a transição para mulher. E, no caso de uma mulher que faz a transição para homem, ela teria o direito de ser iniciado. É isso que eu recordo da nova regra que foi aprovada. Né? Você não recorda se é assim? Não, eu não me recordo dessa segunda parte. A primeira eu me lembro bem, sim. Se porventura alguém tiver essa nota e quiser colocar no chat, aí a gente já faz aqui. Bom, como nós não temos mais perguntas no chat, agora há pouco nós tínhamos dois irmãos com a mão levantada. Um eu lembro que era o nosso irmão Santo Telino, eu não lembro quem era o outro que estava com a mão levantada. Eu vou atender aqui, nós já temos um com a mão Marcos Souza levantada. tá com a mão levantada, não tá? Parece que é Marcos Souza, meu irmão. Sim, eu estou vendo ele. Eu estou querendo lembrar se era ele que estava com a mão levantada antes, que tinha dois com a mão levantada antes. Marcos Souza? Para mim ele aparece com a mão levantada. João Isidro também. Parece Marcos Souza e João Isidro com a mão Sim, levantada. aparece para mim também. É porque acho que eu tô, antes confuso. tinha duas pessoas com a mão levantada antes, bem antes. Desculpe. Desculpe a intervenção. Vamos então começar. Eu acredito que o Marcos Souza, porque foi o Zé Isidro e o Santo Telino, eram esses dois. Como o assunto está dentro da pergunta do Marcos Souza e do comentário dele, né? Então, já vou passar a palavra a você que está dentro do que nós estamos falando. Ligue seu som aí. Boa noite, Zaltônio. Boa noite, cumprimentando você, cumprimenta todos os demais presentes. Parabéns, irmão Gilmar, aí pela viagem, realmente. A gente, são duas razões que eu peço a palavra aí. Inclusive, fazia um tempão aí que eu não via muitos irmãos, faz, eu acho, uns 4 meses que eu não entro numa live. A correria estava grande aqui na minha vida profana. Em relação à questão da Grande Loja Unida da Inglaterra, ela é bem clara, viu? É só homens que foram iniciados homens e fizeram a operação e se tornaram transexuais. Então, se um determinado irmão ele decide ser mulher, na Grande Loja Unida da Inglaterra, ele ainda permanece com o direito de visitar as sessões. O contrário, não. O contrário não está claro na nota, não. Realmente é só a transição de homem para mulher. E desde que ele já tenha sido iniciado, né? Justamente para evitar o preconceito. Eu vou ver se eu acho, Zaltônio, essa nota. De repente, eu achando, eu jogo lá no grupo, tá? Okay.
A segunda razão que eu pedi a palavra é que realmente, eu até coloquei aí um arquivo em anexos, Altônio, que é um livro. Eu tive a sorte, Gilson, de, quando eu visitei Londres e visitei aí a Freemasons Hall, existe uma biblioteca lá embaixo, no térreo, é uma biblioteca, uma lojinha, que tem vários produtos, né, da Freemasons Hall, e tinha uns livros. E aí eu achei esse livro lá. Eu conversando com um rapaz lá da loja, eu falei, tem algum catálogo de fotos de locais maçônicos aqui na cidade? Ele falou, não, tem melhor, tem um guia aí escrito por vários pontos maçônicos em Londres. Então, Gilson, depois eu queria ver se você conhece esse livro, eu coloquei aí em anexo. É muito legal porque 70% dos pontos que tinha lá você falou aí durante a sua jornada, a sua viagem. O que é legal nesse guia é que ele coloca todas as estações de metrô que você tem que pegar, as distâncias, as fotos, e você vai seguindo esse guia e vai olhando os pontos. Um dos pontos que realmente me encantou, de todos esses aí que você falou, é realmente a Igreja dos Templários. Ele fica bem escondido ali chama Igreja do Templo. Eu lembro que eu passei na avenida principal e o que me encantou em Londres é o seguinte, Londres você está andando numa cidade 2022, bem moderna, aí você entra numa viela. Quando você entra numa viela, você cai no século XVIII, século XVII, no período medieval. Se brincar, se andar mais um pouco, até no período medieval. Então, Londres tem esse charme de você conviver com o moderno e o antigo. E essa Igreja do Templo, realmente você sente uma emoção forte ali, porque o que me chamou a atenção é que se você olhar nas pedras que foram colocadas ali pelos maçons operativos, na igreja, você vai ver a marca deles. É só olhar atentamente algumas pedras colocadas lá, que você vê a marca feita pelos maçons operativos. Cada um tem uma marquinha diferente. E aí você entende lá, inclusive tem um monumento lá, o Gilson pode falar melhor aí, aqui tem um monumento justamente onde lá em cima tem são dois templários, né, no cavalo, dividindo o templário, que é o símbolo dos templários, dois cavaleiros dividindo o mesmo cavalo. Então, tem várias criptas também de templários lá, que foram grão-mestres, enfim, autoridades templárias. E aqui eu finalizo dizendo que foi curioso, meus irmãos, porque eu passei várias vezes na avenida e não achava a entrada da Igreja do Templo, porque eu estava no lado moderno, eu não estava no lado do canal, que é mais antigo, que tem acesso ao templo, eu estava no lado da avenida, até uma avenida que só tem imprensa lá, coisa de jornal. E aí eu olhava o guia, olhava o Google Maps, e eu dizia, cara, é aqui do outro lado, mas eu não tinha acesso. Aí, de repente, passou uma mulher e abriu aquela porta, uma porta antiga lá, e a porta estava aberta. E aí, quando ela entrou, eu falei, eu vou seguir, né? Entrei atrás dela, peguei o vácuo, literalmente, e aí eu dou de cara com a Igreja do Templo, que hoje é um condomínio gigante lá de escritórios e casas. Do nada, assim, revelou aquela Igreja do Templo, que é a igreja do filme lá, que ficou conhecido o filme do Dan Brown. Tá certo, meu irmão? Eu coloquei o arquivo anexo para os irmãos aí, para ajudar também para quem for lá, e realmente eu recomendo a viagem para Londres, realmente é muito emocionante, porque você vê muito monumentos. E para finalizar ainda, eu recomendo que ele não falou aí, tem um pub muito animado em frente à Freemasons Hall, é um pub que os maçons começa ali de 4h30, 5 horas, eles ficam até a hora de começar a sessão. E tem muita coisa maçônica nesse pub aí, na frente do Freemasons Hall. Era o que continha, Isaltônio. Muito obrigado aí pela palavra. Obrigado, irmão. Eu não achei a nota, mas eu achei um artigo científico onde fala o seguinte: nos tempos atuais, a Grande Loja da Inglaterra emitiu a orientação geral de sua nova política sobre transição de gênero. Nela especifica-se que os homens trans podem ser iniciados e que, se membros do quadro deste organismo, que eram puramente masculinos, fizerem transição para o sexo feminino, não precisam se desligar da obediência maçônica. Então, aqui está dizendo aquilo que eu falei, né? Eu vou continuar procurando aqui, ver se eu acho a nota especificamente. Okay? Enquanto isso,
José Isidro está com a palavra. Muito boa noite, venerável mestre Isaltino, venerável mestre Edmilson, a qual cumprimento as autoridades e os demais irmãos presentes, né? Queria parabenizar o nosso irmão Gilson, né? Que ele me fez lembrar, na minha primeira venerância da minha loja mãe, que era Augusta Respeitável Simbólica, 1º de janeiro, em 2001, eu tirei o passaporte e tive a oportunidade de ir para a França, né? Minhas irmãs moram na França. Aí eu peguei o trem-bala e fui até a estação de Waterloo. Eu fiz um roteiro diferente. Aí eu passei pelo Parliamento, pelo Big Ben, o Palace de Buckingham, depois o Green Park, fui até a Ópera, aí fui na igreja de São Paulo e depois eu fui na grande loja de Londres e tive maior dificuldade para encontrar essa porta, porque aquela que você mostrou na foto, a principal, ela estava fechada. Depois de muito custo eu consegui dar a volta e aí eu vi que tinha uma outra porta, o zelador me atendeu, porque, vê só que interessante, em 2001, a minha irmã, que ainda trabalhava na IBM, ligou para a grande loja pedindo que eu fosse fazer uma visita com outras pessoas. Quando eu cheguei lá, tinha sido cancelado. Eu fiquei chateado, vim do Brasil, peguei o trem-bala, vim para cá, espere um pouquinho, wait a moment, né? Aí veio um irmão maçom todo emblemado, que era o mestre de cerimônia, falou: fique tranquilo, meu irmão, venha comigo. Ele me deu a oportunidade de passar em todos os templos, muito maravilhosos. Depois fui conhecer também o museu gigantesco, né, em relação à nossa igreja aqui em São Paulo. Então foi um passeio assim realmente maravilhoso. E outra coisa que na igreja de São Paulo, quando eu parei um pouquinho para descansar um pouco, estava ensaio de um quarteto de cordas, que também foi fantástico. Então, o irmão fez um roteiro ao contrário, mas realmente é um local que qualquer maçom, se puder ir, é uma cidade muito acolhedora, apesar do britânico ser muito mal criado. Eu fui conversar com uma senhora para pedir uma informação, como eu estava de jeans e um casaco de couro, ela nem me deu atenção, ela saiu de lado. Eu até imaginei aqui no Brasil, quando chega algum hippie perto da gente, a gente se assusta, né? Então eu deixei para lá. Parabéns, meu irmão Gilson, e a vocês, irmãos, nessa noite de sábado. Foi um grande presente essa recordação. Um abraço. Muito obrigado, irmão. Bom, aqui, meus irmãos, é um site da Grande Loja da Inglaterra, onde fala assim: se um maçom que é membro da UBA deseja mudar de sexo e se tornar mulher, esperamos que receba o total apoio de seus irmãos. Privacidade deve ser respeitada, não haverá exigência de informar o grande secretário, etc. Ou seja, já é maçom, resolveu mudar de gênero, né? E já aqui fala o seguinte: um candidato para admissão deve ser um homem. Se uma pessoa que passou por mudança de sexo e se tornou um homem se candidata a se tornar um maçom, sua inscrição deve ser processada da mesma maneira que qualquer outro candidato do sexo masculino. Então, a política atual é essa. Só para tirar dúvida, porque é uma dúvida muito recorrente, né? A gente já viu várias vezes essa dúvida ser levantada, né? Aí eu achei por bem esclarecê-la. Parabéns, irmão. Obrigado aí pela informação, pelo refrescar. Porque passou essa nota e ninguém nem fala mais a respeito. Irmãos, podem ficar ali para fazer a transição se quiserem, viu? Bom, vamos continuar aqui. Sandro Telino. Obrigado, Exaltônio. Rapaz, e os irmãos que quiserem fazer a transição. Parabéns, viu, meu irmão, pela bela passeio que você fez você fez a gente passear com você, né? É como se você se aqui fosse uma nave espacial, Exaltônio te desse o volante da nave espacial e você levasse a gente para passear, e agora a gente está de volta para colocar a questão. A gente ficou somente pela janela olhando, né? E muito bom. Somente um parêntese aí. Por aqui também, eu moro na França, né? Para os que não sabem. Aonde? Eu moro em Avignon, no sul da França. Avignon.
E por aqui a política, pelo menos, está se abrindo pouco a pouco para o pessoal transgênero, mas, veja só, se abrindo para o pessoal transgênero, mas não se abrindo para a mentalidade LGBT, que são duas coisas completamente diferentes, né? Não pode se misturar as duas coisas. Para vocês terem ideia, há 8 anos atrás, quando eu fazia parte da grande loja de França, o tataraneto de Júlio Verne veio pedir a filiação na minha loja, aqui em Avignon. Ele tem um bar aqui, né? E um bar de uma comunidade LGBT. Nada contra. E o cara veio pedir a filiação e foi aceito, passou vendado, só teve um problema. O cara veio com um paletó rosa e com o cabelo pintado de azul. Então, é importante se entender que pode se receber alguém, mas a recepção da carta vai ser mediante uma sindicância. E quando se fala sindicância, não tem nada certo, nem aqui, nem no Brasil, nem na Inglaterra, que vai ser aceito. Né? Então, a sindicância do tataraneto de Júlio Verne foi indeferida, nós dissemos não, né? E ele saiu chateado da vida, dizendo que aquilo dali era uma espécie de racismo, homofobismo, tudo que vocês quiserem colocar como nome. Então, independente do cara ser LGBT ou não, do cara ser preto, branco, vermelho, amarelo, pouco importa, né? Ele vai, maçonaria mesmo no planeta todo, vai ter que se passar por uma sindicância. Então, é importante se entender tudo isso, né? A partir do momento que se coloca uma carta, não tem certeza nenhuma que vai ser aceita. Somente fechando parênteses. Gilson, meu irmão, esse passeio que você fez a gente viajar aí com você, a inglesada aí, quando passa nesses locais, a turma fica... existe alguma representatividade? Existe alguma traçabilidade histórica, pelo menos no olhar do pessoal? Ou o pessoal caga e anda igual cavalo em desfile de 7 de setembro? Irmão, eu acho que curto e grosso seria assim. Eles caminhando, né? Porque eu diria a você, para o olho experiente, fica mais fácil perceber. E para o olho que não está acostumado, fica difícil. E eu vou confessar uma coisa aqui para quantos que ainda estão aqui? 90? Não, 80. Veja só, quando eu cheguei aqui em Londres, eu estava em frente àquela foto que eu bati lá no começo. Eu cheguei lá e eu fiquei me perguntando, poxa, que lugar bonito é esse? E eu fiquei olhando, e daqui eu não identifiquei. Você está vendo essa foto aí? Está compartilhado ainda ou não? Não, Não, viu, Gilson? Tá não, né? Eu acredito que seja a foto daquela estação, né, que você botou, né? Não, deixa eu compartilhar aqui, depois a gente para isso. Essa foto aqui. Eu cheguei aqui e eu disse, uau, que prédio bonito, que prédio imponente. Onde é a entrada? O que é isso? Daqui, né? Daqui. Eu não tinha ido mais ainda ali para o lado esquerdo, nessa rua aqui do lado esquerdo. Eu disse, poxa, que prédio bonito, o que é isso? O que é isso? E daqui, de longe, eu não conseguia identificar que era o prédio da maçonaria, eu não sabia onde era. Eu saí esse dia aí para passear e eu não tinha guia na minha mão, não tinha nada. Aí eu fui mais aqui à frente e aí eu vi, naquela época, tinha diversas lojas ali que vendiam paramentos. E eu
E eu entrei e tal, comecei a conversar, e papai, eu disse, onde é a grande loja aqui? O cara deu aquele riso assim e disse, ali, do outro lado da rua. Então, assim, eu acho que, da mesma forma, a maioria das pessoas passam por certos locais e não se dão conta. Como, por exemplo, não se dão conta de que Wellington foi maçom, ou Nelson. E aí, por exemplo, já na calçada do lado direito dessa rua aqui, do lado esquerdo, você olhando para o outro lado aqui, você vê um prédio escuro, logo aqui, o primeiro prédio aqui que você vê bem do lado esquerdo da foto. Aí lá em cima está escrito com letras, elas são em alto relevo, mas é da mesma cor do prédio. E aí você vai ver que é um prédio maçônico. Faz parte da Masonic Charter Foundation. Mas então, se você passa aqui apressado e tal, se não passa observando, você vai passar por diversos locais e não vai se dar conta do que realmente é. É isso que eu diria, essa seria a minha resposta para você, Sandro. Agradecido, irmão. Salário pago. Ah, um prazer, mano. E Então, você agora, conhece Londres? Ainda não. Eu estava falando justamente com a minha esposa agora de noite que eu vou pegar a sua palestra como base para programar o meu passeio no ano que vem. Eu, minha esposa e minhas filhas. Tranquilo, mano. Pois vamos. Depois eu queria pegar o seu contato aí, para ver se a gente troca uma figurinha. Frederico Machete está com a mão levantada? Pode falar, meu irmão. Pode ligar seu áudio, please. Liguei. Boa noite, meus irmãos. Venerável Mestre Saltino, muito obrigado pela palavra. Era só para complementar essa situação do local da grande loja maçônica da Inglaterra. Eu também passei até uma situação assim, vamos dizer assim, quase que constrangedora, porque eu cheguei na Trafalgar Square e aí eu mais ou menos tinha uma orientação. Aí fui num jornaleiro, perguntei assim, onde é a grande loja? Ele falou assim, o senhor é maçom? Eu disse, sou. Como é que o senhor não sabe? Aí eu respondi, não, eu sou brasileiro. Aí ele apontou para mim lá onde era a grande loja, que é justamente uma avenida que sai da Trafalgar Square. Eu diria o seguinte, complementando a palestra do nosso irmão Gilson, que foi muito boa, eu sempre vou, como devo ir agora, porque eu tenho um filho que mora em Londres, em dezembro. Em dezembro, os templos não estão abertos, porque tem uma recessão. Isso eu tenho certeza, porque eu já fui umas 3. Toda vez que eu vou a Londres, eu vou lá à sede, né, maçônica. E aí eu só consigo entrar no museu, que aí pode entrar, não precisa ser maçom, e na lojinha, que a lojinha é ótima, você compra gravata, até avental se compra. Tem diversas coisas, como o irmão Gilson falou, livro, e por aí vai. Outra coisa importante, que um irmão que falou antes de mim, essa catedral que fica no caminho a St. Martin in the Fields, ela é um espetáculo. Ela tem quase que todo dia música barroca, cantada, tocada, e fica no caminho entre Trafalgar Square e a sede da grande loja. É muito bonito. E, por último, dizer aos irmãos o seguinte, que em Londres todos os museus são de graça. E na Trafalgar Square tem um museu muito importante chamado National Gallery, que é uma coleção maravilhosa. Inclusive, no final, tem
um quadro sobre diversos estilos de pintura, que tem até alguns autores brasileiros como determinantes de alguns estilos. Era isso que eu tinha a dizer e muito obrigado aos irmãos. Gilson, se porventura você puder disponibilizar os slides, fica a seu critério. Tem alguns irmãos que estão pedindo, e aí, se porventura você quiser disponibilizar, a gente caminha junto com a gravação. Que aí todos os irmãos que preencheram a lista de presença, depois a gente manda a gravação, né? O link da gravação. Aí a gente pode mandar junto, ok? Disponibilizo sim. Só um instante, eu posso colocar aqui, né? Se quiser colocar no chat. Também tem algumas pessoas pedindo aqui no chat um link de um livro. Alguém falou de um livro aqui. Na verdade, não foi disponibilizado nenhum link. O que foi disponibilizado aqui no chat, acho que foi essa imagem aqui. Se eu não estiver enganado, foi só isso que foi. É uma imagem só da capa. Da capa, né? Exatamente. Foi o Marcos. Marcos que foi, só para indicação. Mas não foi colocado o link, né? Só para que as pessoas interessadas... Essa é a capa do livro, Altônio, que eu adquiri na loja. Eu até queria perguntar ao Gil se ele conhece esse livro aí, Gil. Você chegou a ver ele, não? Não. Mas eu queria pedir a você um favor, já que você tem um livro, você tem a parte de trás dele, onde tem o código ISBN? Tem, eu posso procurar aqui e mandar. Pronto. Mas, viu, Gilson, eu comprei ele na loja mesmo, lá na loja vende, na sede mesmo da Freemason House. Sei. Mas assim, você se conseguir mandar essa parte, normalmente fica ali onde tem o código de barras, porque se não achar lá, pode ser que eu ache alguma outra livraria, num sebo, alguma coisa assim. Tá bom, então. Se o irmão puder deixar o seu WhatsApp, eu vou deixar o meu aqui, eu te passo depois. Pronto. Agora chegou a vez do nosso irmão Adriano Madri, o homem do site M33, o melhor site, o site mais completo de informações maçônicas. Obrigado, meu venerável. Generosidade sua. Parabéns pela palestra. Parabéns a todos os irmãos presentes. Eu acho que foi brilhante. Eu acho que também é um modelo que a gente deve multiplicar mais vezes, irmãos Altônio, irmão de Nilson, que esses conhecimentos agora nós vamos ter mesmo na França os 300 anos da construção das constituições maçônicas, né? Então, essas conversas vêm muito a somar. E só para colaborar, naquele prédio ali, irmão, que é da maçonaria em frente, existe uma loja de antiguidades maçônicas embaixo também. Desde bottom, livros, jarros, pratos, o que a gente imaginar de maçonaria tem também para vender naquela loja na frente. É muito interessante. Então, quem vai, eu aconselho também a entrar na loja de preciosidades maçônicas aqui na frente, que ela é muito interessante. Meu salário está bem pago, meus irmãos. Muito obrigado, Altônio. Muito obrigado, Edmilson. Muito obrigado a todos os presentes aí. E dizer que é uma grande honra estar com vocês. Obrigado, meu irmão. Eu sei que é um assunto pessoal seu, mas eu lembro que teve uma história que tu foi roubado, foi assaltado, alguma coisa assim. Foi que tu comprou nessa loja aí, né? Foi. Eu comprei umas relíquias lá. E eu fui nos 300 anos da maçonaria. Depois fomos à França, né? Lá na grande loja França, eu comprei um monte de coisa. Eu cheguei em Porto Alegre, isso foi em julho de 2017, né? E a minha irmã, fica aí, posa aí, ela queria que eu montasse um berço. Eu fiquei. Outro dia, 8 horas da manhã, estou saindo do apartamento dela para voltar a Cachoeira do Sul, fazer 200 km de carro. Um mala, tudo dentro do carro, veio 2 indivíduos com pistola. Ele tinha roubado, ele tinha 25 anos de prisão, saiu com tornozeleira. E em 27 dias, ele roubou 87 carros e matou 3. Está filmado. Ô, louco. Um desses 87 foi roubado, foi o meu, né? E daí, quando eu fui na delegacia, a única coisa que eu recuperei, meus irmãos, foi o chaveiro dos 300 anos da maçonaria que ele tinha colocado
no carro dele, ele comprou uma Mercedes-Benz, eu vou mostrar aqui para os irmãos, e ele botou o chaveiro estava no chaveiro da Mercedes dele. Ele comprou uma Mercedes, meus irmãos, de 360 mil e botou o chaveiro da maçonaria na Mercedes preta dele lá. E não me deixaram pegar a Mercedes, né? Só o chaveiro. Mas vamos em frente. Beijo, um abraço a todos, meus irmãos. Irmão Madri, só uma atualização. Várias daquelas lojas ali da frente que vendiam artigos maçom fecharam. E com a pandemia, inclusive, alguns restaurantes que tinham ali também fecharam. Então, é uma pena. Mas a lojinha que ficava no térreo, ela agora fica lá no primeiro andar. Tipo assim, tá como se fosse a entrada do museu, você passa por ela. Tá bem legal. E lá no térreo agora tem um café. O arquivo de slides está no chat. Você poderia ver se ficou bom, irmão? Acho que chegou legal, né? Bom, vamos nos encaminhando agora aqui para as considerações finais, porque nós não temos mais perguntas e nem irmãos inscritos por enquanto. E aí, eu pergunto ao nosso irmão Ednilson, você gostaria de falar algumas palavras agora? Meu venerável Altônio, é só reforçar o convite para o próximo sábado, aonde estaremos encerrando também as atividades desse ano, aonde estaremos comemorando os 2 anos de funcionamento da nossa loja Luz e Conhecimento, aonde será feito um relatório mostrando a participação dos irmãos e, já dando um pequeno spoiler, vai ter alguns certificados comemorativos. Obrigado, vereador. É uma pena que eu não vou poder participar, que eu vou estar fazendo um curso lá em Brasília, né? Lá do curso da CMSB. Agora que eu lembrei aqui, ainda bem que eu dei uma pausa para pensar. Nós temos um diploma de mérito para entregar para o nosso irmão Gilson Torres. Irmão Gilson, esse é um diploma, como uma lembrança, uma homenagem à sua participação na nossa loja no dia de hoje. Obrigado. Lavrado conforme a mais antiga tradição dos construtores de catedrais, proclamamos que o irmão Gilson Torres teve reconhecida a relevância do serviço prestado a esta augusta oficina, como palestrante especialmente convidado, discorrendo sobre o tema Turismo Maçônico em Londres. O excepcional brilho de suas luzes, a riqueza de detalhes e a profundidade de seus ensinamentos tornaram merecedor de nosso respeito, estima e admiração. Para que se registre, portanto, a memória deste feito e se perpetue a lembrança de suas virtudes, foi mandado traçar a presente prancha, dado, traçado, firmada, selada e autenticada no Oriente Porto Velho, aos 3 dias do 12º mês do ano de 2022 da Era Vulgar. Então, eu vou lhe encaminhar depois. Como nós somos uma loja virtual, então a gente encaminha digitalmente, né? E aí depois, se você quiser, fica a seu critério, se quiser imprimir, né? Muito obrigado. Registrar aqui que hoje está tendo uma iniciação também em Porto Velho, por razão pela qual o nosso irmão Flávio Araújo, o nosso irmão Vanderlei Coelho, o nosso grão-mestre, estão presentes nessa sessão lá em Porto Velho. E, portanto, não puderam participar conosco hoje. Então é isso. Quero agradecer a você, irmão Gilson. Se você quiser falar algumas palavras finais aqui antes da gente encerrar, o momento é agora. Meu irmão, muito agradecido pelo convite, fiquei realmente lisonjeado. Espero poder ter compartilhado aí um pouco que eu conheço e ter podido aí ajudar alguns a relembrar, quem já veio aqui a Londres e tal, né? E estou à disposição. Nem sempre eu tenho tempo livre. Hoje foi, graças a Deus, o grande arquiteto do universo,
Eu trabalho em turnos e tal, e trabalho no final de semana. E esse final de semana eu estou livre e foi bem a calhar mesmo. Mas precisando de alguma orientação aqui, do que eu souber, estou à disposição para ajudar. Muito grato. Agradeço mais uma vez a participação de todos os irmãos que eu citei inicialmente, os que chegaram depois. Em nome da loja virtual Lux Interno, número 47. Nesse momento, eu declaro encerrada a nossa reunião do dia de hoje.